Bom dia a todos, graça e paz. Eu sou o Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica, no Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial, aqui em São José dos Campos. É um prazer, um privilégio, uma satisfação estar aqui neste momento, com a oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor. Pelas manhãs de domingo, nós temos meditado no livro de Eclesiastes. Eu faço o convite a você a participar conosco nesta próxima hora, para refletirmos sobre o sentido da vida. Todos nós buscamos sentido em tudo o que fazemos. E muitas vezes nos perdemos nesta busca. Perdemos até mesmo o propósito de vida. O livro de Eclesiastes tem exatamente este propósito. Primeiro, desconstruindo tudo aquilo que nós achamos que é valoroso, verdadeiro. Quando eu falo nós, a humanidade, tá bom? Para depois ele restabelecer o que de fato traz significado à nossa vida, ao nosso dia a dia, o que nos dá esperança, o que nos encoraja a viver este mundo. Lembrando que este mundo é um mundo tão doloroso, tão conflitante. Às vezes a gente acorda pelas manhãs e o que nós vemos nos jornais, o que nós vemos nas notícias, nos desanimam, nos fazem querer continuar deitados, sem ver o mundo. E o livro de Eclesiastes nos ajuda a lidar com essas frustrações que o mundo nos oferece, né? Olhar para o mundo, ainda que vendo toda essa podridão, vendo todas essas injustiças, toda a maldade, mas olhar para o mundo como um local que pode ser vivido, sim, com alegria, com esperança, estabelecendo projetos, mas tendo um único ponto inicial, que é o temor no Senhor, que é o relacionamento com Deus. E a partir deste relacionamento é possível, sim, viver neste mundo corretamente, tendo as lágrimas tratadas na presença do Senhor. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas verdades que este mundo, que nós precisamos, como cristãos, entendermos a respeito deste mundo, tá bom? Então, eu faço o convite para você participar conosco nesta próxima hora. Eu quero convidá-lo a fechar os teus olhos. Vamos ter um momento de oração. Logo após a oração, teremos um período de cânticos. E após o período de cânticos, faremos a leitura e a meditação do texto do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Na verdade, é o capítulo 4 de Eclesiastes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais uma noite de descanso que o Senhor nos permitiu ter, por mais este dia, ó Deus, abençoado que o Senhor nos permite presenciar. Te agradecemos, Senhor, porque as tuas misericórdias foram renovadas, a tua graça derramada em nós, em Cristo Jesus, todo o tempo. Obrigado, Senhor, porque sabemos que é possível viver em alegria neste mundo de trevas, de dor, porque a nossa alegria não depende do mundo, não depende das circunstâncias, e sim do Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude a viver com responsabilidades, com temor diante do Senhor, sabendo que nós temos um propósito de vida, que é glorificá-lo e exaltá-lo. E que este propósito, ó Deus, venha nos nortear neste estudo desta manhã, mas não apenas nesta manhã, mas ao longo da nossa vida, Senhor. Abençoa cada família, ó Deus, que está reunida neste momento para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Abençoa aqueles que estão desanimados, ajude-os, ó Deus, a olhar para esta vida da perspectiva correta, encontrando forças no Senhor, renovo espiritual, emocional. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor os ajude a confiar acima de tudo no Senhor, a depositar as suas confianças na tua perfeita vontade, Senhor. E o tempo que passarmos aqui, ó Senhor, seja edificante, fortalecedor, encorajador, ó Deus.
É assim que oramos, gratos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por transgredirmos a tua lei, por negarmos, ó Deus, muitas vezes o nome de Cristo através das nossas atitudes. Nos ajude, Senhor, a cultivar uma vida de submissão, de obediência ao Senhor, para a honra e glória do teu nome. É assim que oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Quero passar neste momento para a equipe de cântico e logo após retornaremos ao texto, tá bom? Deus abençoe.
Irmãos, eu particularmente gosto muito desse último cântico, que fala que Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Nas quartas-feiras nós temos visto os propósitos dos milagres de Jesus, que era chamar a atenção para si, para demonstrar que ele não apenas realizava sinais, prodígios e maravilhas, mas era o próprio Deus encarnado, poderoso para redimir a humanidade. Então, que essa mensagem sempre fique aí diante de nós, tá bom? Irmãos, agora voltando para a questão de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele tem uma particularidade em relação ao Novo Testamento, no que diz respeito a apresentar uma teologia sistemática. O livro de Eclesiastes, ele, antes de falar de Deus, antes de explicar a necessidade do homem em relação a Deus, ele primeiro apresenta o mundo como de uma maneira nua e crua. Ele mostra como o mundo é triste, é incompetente no que diz respeito a trazer alguma satisfação, realização ao homem. E ainda que o homem encontre alguma satisfação nas coisas deste mundo, o livro de Eclesiastes mostra que isso é passageiro, que na mesma forma que o homem está aí, amanhã ele pode não estar. Então, o livro de Eclesiastes, ele apresenta a vida como ela é. A dureza deste mundo, de levantar todas as manhãs e saber que lá fora é um campo de batalha, o nosso coração é um campo de batalha, e como nós podemos enfrentar isso. Logo no início de Eclesiastes, o Salomão, ele traz à tona o quanto nós nos agarramos em coisas superficiais, nos prendemos a coisas que são temporais, que são passageiras, quando, na verdade, deveríamos nos agarrar naquilo que é eterno, ou seja, o céu, buscar o conhecimento em Cristo Jesus, não que o conhecimento, os estudos desta vida não sejam importantes, mas eles não são o fim em si mesmo. É isso que Salomão está querendo dizer. Nada neste mundo é um fim em si mesmo. Eles apenas são ferramentas ou são consequências para algo maior, este algo maior que Salomão está nos chamando para a atenção. Ele continua dizendo que em todo tempo, que tudo nessa vida tem um tempo determinado pelo próprio Deus. A minha vida, os meus projetos, a minha família, há tempo de alegria, tempo de tristeza, as coisas acontecem sem o nosso controle. Nós não temos condições de dizer amanhã farei isso, amanhã farei aquilo. O próprio Tiago, lá no capítulo 4, ele fala, capítulo 3 ou 2,
Tiago fala que o homem, ele não pode dizer amanhã farei isso ou aquilo, quando deveria falar, se Deus permitir, farei isso ou aquilo. Nós vimos a semana passada que não apenas nós não podemos nos agarrar a essas coisas superficiais desta vida, nem criar expectativas no amanhã, mas devemos aproveitar o dia de hoje, aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá de experimentá-lo hoje, porque lembra lá na semana passada, quando Salomão falou, olha, o homem, ele é a semelhança do animal. A sua fragilidade, não no que diz respeito a valores e princípios, mas no que diz respeito à sua fragilidade. Da mesma forma que um animal, ele está suscetível aos infortúnios dessa vida, o homem também. Nós também ficamos doentes, nós também sofremos acidentes, nós também estamos bem num dia, no outro dia já não estamos mais. Então, Salomão ensina, nos encoraja a olhar para esta vida da maneira correta, vivendo hoje com gratidão a Deus, porque ele agiu com misericórdia e essa misericórdia foi renovada. Hoje nós abrimos os nossos olhos pela misericórdia do Senhor. Também nos encoraja a olhar para este mundo com alegria. Alegria por quê? Por saber que Deus está cuidando das nossas vidas, Deus está suprindo as nossas necessidades. Ao mesmo tempo, olhar com uma certa humildade, porque nós, como ele mesmo diz, nós não somos diferentes dos animais, somos frágeis, tanto quanto eles. Então, isso já elimina a arrogância do homem, a presunção do homem, de achar que pode alguma coisa, que tem condições de determinar alguma coisa. Nós não determinamos nada. E o temor do Senhor, saber que tudo que nós fizermos hoje, nós iremos prestar contas ao Senhor. Então, viva o dia de hoje com temor. Hoje vamos falar sobre a injustiça do mundo, sobre as consequências que a injustiça traz na vida do homem, no geral, a origem, qual é a causa dessas injustiças, e quais são os desafios do cristão para viver neste mundo repleto de injustiças? Vamos lá para a leitura do texto? Eclesiastes 4, do 1 ao 16, diz assim: E vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tem por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aqueles que ainda nem nasceram e não viram as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras, porém, provém das invejas do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho, e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para que trabalho eu, se nego a minha alma para os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquietará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste,
Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em seu lugar. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos lá para entender, parece que Salomão ele vai soltando algumas questões que ele está vendo, mas nós encontraremos links, encontraremos uma construção de argumentos ali que vai nos ajudar a compreender o que Salomão está querendo dizer com a questão das opressões, com a questão do não andar só, com a ideia do rei velho, do jovem sábio, entre outras coisas, tá bom? Vamos lá. Primeiro ele entra lá do versículo 1 ao versículo 3, ele fala sobre a maldade do mundo. Este é o problema que o mundo enfrenta. O que mais temos visto hoje são injustiças. Aqueles que deveriam ser guardiões da justiça são muitas vezes os primeiros a deturpar, a negar a justiça para aqueles mais frágeis, mais que não têm condições de lutar pelos seus direitos. Então, nós vemos que cada dia que passa, a injustiça aumenta mais. Aqueles que têm o poder nas mãos de cuidar e a responsabilidade de zelar pelo povo, acabam oprimindo o povo, e o próprio povo, de tal forma, é oprimido que não tem nem para onde recorrer. Ele vai recorrer para o rei é corrupto. Ele vai recorrer para os seus líderes são corruptos. Ele vai recorrer para os juízes são corruptos. Eu não estou generalizando, tá bom, irmãos? Apenas dizendo que o mundo é marcado por essas injustiças. E é tão forte essa argumentação de Salomão que ele chega a dizer lá no versículo 2 e o versículo 3 falando, olha, eu acho mais os que morreram são mais sortudos do que os que vivem, porque eles já não sofrem mais essas injustiças, eles já não experimentam mais as dores deste mundo. E ele ainda chega a ir mais fundo, e entendendo que melhor do que os que já morreram e os que ainda vivem são aqueles que nem nasceram, porque não viram, não tiveram ainda o desprazer de experimentar as injustiças dessa vida. Eu lembro que, antes de ser pai, antes até mesmo de casar, eu lembro que o meu pai e minha mãe falavam muito para mim. Eu dei muito trabalho para os meus pais. E eles falavam, olha, você não tem ideia o que é ser pai, o que é ser mãe. O dia que você for, você vai entender o que nós estamos dizendo, por que nós nos preocupamos tanto. E, de fato, quando veio o primeiro filho, a gente já começou a ter uma noção da dureza deste mundo. Não estou falando de questões financeiras, nada disso. Estou falando sobre colocar alguém neste mundo para enfrentar as injustiças que esse mundo traz, para enfrentar as dores deste mundo. E, à medida que o tempo vai passando, eu tenho olhado para as crianças e, graças a Deus, que nós temos uma esperança. Do contrário, o que haveria em meu coração seria tomado de frustração por saber o mundo em que os meus filhos estão crescendo. O cenário que está se construindo, é claro que este cenário de injustiça começou lá no Jardim do Éden, mas cada dia que passa, o mundo se torna mais cruel, mais doloroso, mais opressor, e eu estou vendo os meus filhos, que eu tanto amo, entrando, fazendo parte deste contexto, a qual eu faço hoje, mas eu já sou adulto, eu cuido da minha vida, mas eu fico preocupado com as crianças. E por isso que eu entendo melhor o que o Salomão disse, o melhor é aqueles que nem nasceram, porque não estão presenciando as injustiças deste mundo. Lá do versículo 4 ao versículo 6, ele começa a explicar um pouquinho por a causa dessas injustiças.
Ele diz: então vi que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Ele está falando, olha, toda o nosso desejo de ser melhor em alguma coisa, de nos aprimorarmos, de nos desenvolvermos numa determinada área, ou isso ou aquilo, na verdade, o que está por trás de tudo isso é uma inveja, uma vaidade em querer ser melhor do que o outro, em querer se destacar em alguma coisa. Ah, mas é errado você se destacar numa área? Não, de maneira alguma. E nós veremos um pouquinho mais que Salomão, ele chama de tolo aquele que não quer se desenvolver, não quer se destacar, que não quer buscar se aprimorar. O fato é que para alguém vencer, outros têm que perder. É que nós esquecemos dessas questões. Nós olhamos, tentamos amenizar a nossa busca por sucesso, esquecendo daqueles que serão deixados para trás. Ah, mas é questão de mérito próprio, sim. Eu não estou entrando nessa questão que nós não devemos buscar ser melhores e, por mérito, alcançar patamares, conquistas. O que eu estou querendo dizer é que, no fundo, e o que o Salomão está dizendo, no fundo, o desejo de sempre crescermos e sermos melhores em alguma coisa está relacionado à vaidade e ao sentimento de disputa entre na humanidade, nos nossos corações. Eu lembro que lá na minha conversão não, já tinha lá meus 5, 6 anos aí de conversão, e tinha as eleições para ver quem ia assumir a liderança dos jovens, de um determinado grupo, e era muita responsabilidade, né? E sempre tinha aqueles que se esquivavam, e eu era um deles, né? Eu falei, não, é muita coisa para resolver, muita responsabilidade. Mas como você fazia parte do grupo, era natural, era saudável que você participasse do processo de seleção, de eleição. E eu não queria assumir as responsabilidades, mas quando estavam na eleição, quando estavam nas disputas ficaram 3, ficaram 2, daí você já não queria perder mais, não. Já que eu estou na disputa, então eu não quero perder. Mas espera aí, por que antes você não queria nem participar, agora você não quer perder mais? Por questão de ego. O ego, muitas vezes, acaba falando alto em nossos corações. É isso que Salomão está dizendo. Todos os nossos desejos de conquistar alguma coisa, de ser melhor em alguma coisa, escondem, no fundo, uma inveja e um desejo de ser melhor do que o outro, de se destacar em relação ao outro, tá bom? Lá no versículo 5, ele fala, por outro lado, aquele que cruza o braço e fala, não, então eu prefiro não me destacar, é preferível um pouquinho aqui com tranquilidade, com sossego, do que ter que me desgastar aí para conseguir bastante coisa, com muito trabalho. E Salomão está falando, não, mas por outro lado também, se você não tentar, se você não almejar alguma coisa, você, na verdade, viverá desolado. Você não vai ter com que se garantir futuramente. Vamos lembrar que Salomão ele está trazendo uma visão meio que naturalista, uma visão meio que o homem, no que diz respeito a este mundo, tá bom? Ele ainda não está entrando na questão do cuidado de Deus. Ele primeiro está falando, olha, por um lado, se você busca ser melhor, é resultado do teu coração vaidoso. Por outro lado, se você não busca ser melhor em alguma coisa, se aprimorar, você é um tolo. Você vai ficar para trás. Então, você precisa entender que o desejo de ter sucesso é vaidade, mas a falta de desejo de ser melhor em alguma coisa é tolice. Salomão está fazendo esse jogo de contrapontos, tá bom?
E lá no versículo 7 ao versículo 12, ele começa a falar, ó, melhor é... Ele viu outra coisa que é vaidade, que é tolice, que é loucura. Um homem sozinho que se preocupa, que se desgasta, não tem família, não tem irmãos, não tem filhos, não tem amigos, não tem ninguém para estar ao seu lado, e ele fica focado em ganhar, em adquirir riqueza, sem perguntar a si mesmo, olha, do que vai me valer isso? Para quem que eu vou deixar? Por que eu, em vez de fazer isso, eu não olho da perspectiva correta? Daí ele mostra qual é a perspectiva correta. Ele fala, melhor é serem dois do que um. E Salomão não está falando apenas do casamento, ele está falando dos relacionamentos em geral. Alguém que está trabalhando entende que é importante o trabalho em equipe, porque quando você se isola, você está passando por uma dificuldade, não vai ter quem te oriente. Ele está falando sobre batalhas, quando vierem lá no versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, ou seja, há uma batalha, há um conflito. Você lutando sozinho, as chances de você ser destruído serão maiores. Ele usa aquela expressão ali o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É muito usado na analogia, né, entre o casal e Deus, né, as 3 cordas aí. Não creio que Salomão estivesse com isso em mente. O que ele estava, talvez, pensando é a ideia de uma corda que se entrelaça, e não se entrelaça uma corda com 2 cordões, mas sim com 3, no mínimo, ali, para montar um arranjo, tá bom? E ele está falando, esse arranjo de cordas, ele é mais resistente do que apenas uma, se torna mais resistente. É fato que isso não anula, pelo contrário, nós temos a compreensão, a clareza de que o casal deve ter Deus como suporte da sua vida, o relacionamento do casal com Deus, tá bom? Não estou falando contra isso de maneira alguma, pelo contrário. Essa é a vitalidade de qualquer relacionamento, ter Deus ali como sustentador, o orientador, tá bom? E ele, então, lá no versículo 13 até o versículo 16, ele vai fazer... vai trazer para nós a perspectiva que ele vê em relação aos poderes, aos governos. Olha, ele falou sobre o governo opressor, ele falou sobre a causa, que é o desejo de ser melhor do que o outro, isso está em qualquer ser humano. Ele fala sobre o problema de andar sozinho, e agora ele vai falar sobre é melhor um jovem sábio, pobre ainda que seja, do que um rei velho e que não aceita correção. E este jovem, ele encontrará apoio do povo para que ele tome o lugar deste rei insensato. Mas ele também diz lá no versículo 16... que futuramente este jovem sábio, que tomou o lugar do rei velho e insensato, se tornará também um rei velho e insensato, que será substituído por outro jovem e sábio, que terá o apoio do povo. Percebe como isso é um ciclo? Né? O jovem vai se tornar velho, insensato, e vai ser substituído. O que Salomão está falando é exatamente sobre a sucessão de poderes, as coisas que passam. Hoje eu estou cheio de vigor, não estou falando de mim, mas embora eu esteja aí com meus 40 anos, eu tenho visto que o meu vigor está indo com a idade, né? O desejo, a vontade de viver, não, mas muita coisa que eu fazia quando eu era jovem, eu já tenho as minhas limitações. E eu vejo que o meu filho está crescendo com essa alegria, com essa euforia. E vai chegar um tempo em que eu serei um velho. E olharei para o meu filho e ele cheio de vigor.
E vai chegar um tempo em que o meu filho se tornará velho, e terão outros jovens. E esta é a natureza, é como o mundo vive, é o processo natural. Então, Salomão está falando, não se gabe de estar no poder, porque a qualquer momento você será sucedido por outro. E essa é a realidade do mundo. Então, vamos lá para tirar algumas aplicações para nós como cristãos. Primeiro, nós vimos que a realidade da injustiça do mundo é por parte dos poderosos. Vimos que a busca pelo poder está relacionada ao coração. Vimos também que a melhor forma de amenizar esse sofrimento é estando com alguém do lado, tendo um amigo, uma família, e que os bons se tornarão obsoletos, os novos se tornarão velhos. Isso é um processo natural. São as verdades sobre o mundo. E como nós, como cristãos, devemos olhar para o mundo? Primeiro, o mundo não vai melhorar. Há uma esperança equivocada de que as coisas irão se tornar melhores. Nós não temos visto isso. Por mais que se apresente alguns núcleos que se melhoram, algumas regiões pontuais que apresentam uma melhora, governos que se levantam aparentemente trazendo um benefício para a população, nós vemos que outros governos surgirão. O fato é que a humanidade, ela caminha numa crescente injustiça. João, ele fala isso lá na sua primeira carta. Olha o que diz lá no capítulo 5, versículo 19 de 1 João. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Este mundo, este sistema, a sua organização, os poderosos, eles são opositores a Deus e aos seus princípios. Então, não crie expectativas de que o mundo vai melhorar, que o mundo se tornará um mundo de justiça, de paz, de harmonia. Não. Será um mundo de caos moral, de caos espiritual. Haverá muito mais opressões, tristezas, desfortúnios, infortúnios. Isso está se escrevendo, então, infelizmente, muitos estão criando uma expectativa equivocada de que as coisas tendem a melhorar e não tendem. A busca pelo poder sempre vai existir. Sempre haverá dor, violência, enquanto o mundo for mundo. Apenas quando Cristo vier e restaurar e redimir toda a humanidade, aí sim, quando Jesus estiver reinando de uma maneira manifesta, aí sim a justiça será restabelecida. Do contrário, este mundo que nós estamos vivendo, este sistema, ele tende a piorar cada dia mais. Surgirão virtuosos que se tornarão arrogantes, pessoas que a exemplo daquele jovem sábio que depois, com o tempo, ele se tornará um velho arrogante. Não estou falando que o idoso, que o velho se torna arrogante, não é isso. Eu estou querendo dizer que aqueles que começam virtuosos neste mundo, eles tendem a encontrar um caminho que traga arrogância aos seus corações se eles não compreenderem o verdadeiro sentido da vida, que é o desafio nosso no livro de Eclesiastes, tá bom? Nós precisamos criar esperanças no céu, apenas no céu. Nós não podemos esperar que este mundo trará algum benefício para a gente. Nós temos que viver o dia de hoje, agradecer ao Senhor pelas oportunidades que Ele nos dá, mas o nosso foco precisa estar sempre no céu. Colossenses capítulo 3
Diz, ó, portanto, se fores ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busque as coisas do céu. Não pensai nas coisas daqui da terra. Lá no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestos com Ele em glória. Então a nossa esperança não está neste mundo. Não espere que o mundo vai melhorar, porque ele não vai. Segunda verdade do mundo. O mundo é alimentado pelos injustos. Por que o mundo não vai melhorar? Porque há muitos injustos neste mundo. Nasce injusto dia após dia. Quem são esses injustos? Eu e você. O mundo todo é injusto. Romanos, capítulo 3, olha o que diz lá, o que o apóstolo Paulo fala sobre não apenas sobre os judeus, mas sobre os gentios, porque os judeus se gabavam de serem melhores do que os gentios. E o apóstolo Paulo fala que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo está falando, o problema é o coração. Onde há coração humano, há injustiça. Ah, mas eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador e tenho buscado viver na lei do Senhor. Glória a Deus, mas você ainda é injusto. Você ainda tem corrupção em teu coração. Eu ainda tenho corrupção em meu coração. Em alguns momentos eu mostrarei e revelarei isso de uma maneira muito dura. Porque isso está na minha natureza, que um dia será transformado, e glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo mesmo fala, quem me livrará do corpo desta condenação? Ele reconhece que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, quando ele vê, ele já fez. E ele fala, olha, eu não vejo a hora disso acabar. E ele entende que após a morte será glorificado e Deus trará a redenção, a restauração da perfeição na humanidade, no homem, aquele que aceitará Cristo como Salvador. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos injustos. Nós queremos ser melhor, ser espertos lá na fila do mercado. Quando abre um caixa, nós prestamos atenção. Eu faço isso, irmãos. Eu fico lá na fila, mas esperando, atento, quando tem um caixa que está prestes a abrir, e eu tenho que ver primeiro do que o outro que está na minha frente para chegar primeiro. Em vez de eu pensar, peraí, olha, você está na minha frente, vai abrir um caixa ali, vamos dividir. Não seria maravilhoso? Mas não é assim que acontece. Nós pensamos que a injustiça está nas mãos dos governantes. Não, está no nosso coração. Nós somos os injustos que alimentam as injustiças deste mundo. O desejo de sobressair, a ambição de querer ser melhor do que alguém, do que o outro. Nós precisamos tratar continuamente o nosso coração. Tiago, capítulo 4, lá do versículo 1 ao 10, ele fala, olha, de onde procedem as guerras? Não é do vosso coração? E lá, caminhando um pouquinho mais, lá para o versículo 9, 10, ele fala, olha, humilhem-se na presença do Senhor. Converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Porque vocês não têm nada de bom em seus corações. Vocês precisam se prostrar diante de Deus e clamar por misericórdia, Ele reconhecer que vocês são pecadores, para que o Senhor os exalte. Os exalte em que sentido? Em nos quebrar o nosso caráter, quebrar o nosso ego, e mudar o nosso caráter, nos conformando com o caráter de Cristo. Somente assim, você quer melhorar este mundo, embora sabendo que este mundo não vai melhorar, faça a sua parte. Cuide da sua vida. Cuide do seu coração. Lembrando que nós iremos prestar contas a Deus. Então, se nós estamos neste mundo, o que nos cabe é
cuidar do nosso coração, porque o mundo é alimentado pelas injustiças. Então, contenha as injustiças do teu coração no teu relacionamento com Deus. Busque a palavra do Senhor, ande na lei do Senhor para conter essa onda de injustiça que quer jorrar do nosso coração. Nós temos consciência disso, isso já é um ponto ao nosso favor. O mundo não entende isso, que eles vivem uma degradação moral, mas nós temos essa consciência porque as escrituras revelam a nós, olha, esta área você está pecando, esta área você está errando, nesta área você está sendo injusto. E isso, o confronto com as escrituras nos ajudam a amenizar a injustiça que há em nosso coração. Então, faça a tua parte. A primeira verdade, o mundo não vai melhorar. A segunda verdade, o mundo é alimentado pelos injustos e nós somos injustos. E a terceira verdade sobre o mundo não é lugar para andar só. Não pense que, não, eu vou andar sozinho, que assim eu consigo cuidar da minha vida e viver bem este mundo, porque já que este mundo é injusto, já que este mundo é cheio de dores, de opressão, então eu vou cuidar bem da minha vida. Não é o caminho. Salomão não está falando de casamento, não está falando de família, Salomão está falando de relacionamentos, no que diz respeito ao convívio com outras pessoas. Se você é um solteiro, você não tem, você não pode argumentar dizendo, então eu tenho que viver sozinho, não. Existem muitos casados, muitas pessoas em meio à família que vivem só, que andam só. É a questão do relacionamento, do valorizar estar junto, o valorizar caminhar junto, depender do outro, auxiliar o outro. Saber que no momento de batalha, no momento de conflito, no momento de lutas, de dor, nós temos condições de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. O mundo não é lugar para andarmos só. Nós temos que valorizar a comunhão com os irmãos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é o mais importante. É através do corpo de Cristo, através da organização como igreja, nós cuidamos uns dos outros, a começar pela nossa família, mas não necessariamente apenas na nossa família, mas em todos os relacionamentos. Valorize, aceite ajuda, se disponibilize a ajudar, dê valor à sua família, dê valor aos seus amigos, valorize a comunhão com a igreja. Prepare-se para lutar ao lado de alguém. Não enfrente a luta deste mundo sozinho. É interessante, eu já falei isso, que a tendência deste mundo não apenas é viver em injustiça, mas é porque, na verdade, o aumento da injustiça é exatamente porque as pessoas se tornam cada vez mais egoístas, olhando para si. Se ninguém se preocupa comigo, então eu vou me preocupar comigo. Então, eu farei tudo que for necessário para me dar bem nessa vida, ainda que seja em detrimento do outro. Este é o pensamento do mundo, não deve ser o nosso. Não pode ser o nosso. Nós temos que lutar contra isso. Nós fazemos parte de um corpo santo, que é o de Cristo Jesus, como igreja. Nós temos que zelar pela integridade. Nós temos que nos preparar para ajudar alguém a enfrentar essa vida que é dolorosa, que é dura, que é conflitante. Eu tenho as minhas lutas, o irmão tem as outras lutas. É interessante que a gente disputa até das dores, né? Alguém chega para a gente e fala, eu estou passando por isso, estou sofrendo. Eu te entendo, mas a minha é maior. Nós disputamos até as lutas, em vez de abrir o nosso coração e estar preparados para auxiliar, nós disputamos quem sofre mais, quem enfrenta mais dores. Que venhamos, de fato, a entender que não é lugar para andar só este mundo. Este mundo é um local para nós nos juntarmos como família na fé.
como amigos uns dos outros e, em primeiro lugar, amigos de Deus, vivendo os princípios bíblicos, vivendo na fidelidade do Senhor, lutando as mesmas lutas que são as lutas espirituais, as lutas contra o mesmo inimigo de nossas almas, as lutas que batem em cada coração, no meu e no seu. Eu preciso de você, você precisa de mim. É um jargão, é uma canção. E esta é a realidade. Eu não posso viver este mundo sozinho. Eu quero concluir, irmãos. Não vos enganei. Ah, mas então eu tenho que ter amizade? Eu tenho que... Sim, mas cuidado com as amizades, tá bom? Não é simplesmente fazer amizade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a amizade não é com o mundo, é a amizade entre os santos, tá bom? Caminhar com os santos. Só para abrir um parênteses aqui, no que diz respeito a não andar só. Porque é preferível, se você não tem em quem uma amizade saudável, então, nesse contexto, é preferível andar sozinho. Mas nós temos igrejas espalhadas para tudo quanto é lado. Você precisa fazer parte de uma comunidade sadia, uma comunidade santa. E você tem condições de procurar uma família na fé e fazer parte dela, tá bom? Então, eu quero concluir a mensagem desta manhã, lembrando que nós não podemos criar expectativas neste mundo. Nós precisamos esperar a justiça apenas em Deus. Deus é que é a nossa justiça. Deus é o nosso consolo. Os oprimidos neste mundo não encontram consolo nos governantes, mas nós temos consolo em Deus, a começar pela salvação em Cristo Jesus, a começar pelo fato de que Cristo entende as nossas lutas, ele se compadece das nossas lutas, porque ele enfrentou as mesmas lutas e lutas maiores do que a nossa. Lembrando que ele morreu na cruz do Calvário por causa de mim e de você. Segundo, o mundo é alimentado pelos injustos, então cuide-se para que você não alimente a injustiça do mundo, para que você não seja um vetor, um transmissor da injustiça, um alimentador, aquele que joga lenha na fogueira. Então, cuide para que a injustiça, quando chegar a você, seja amenizada, resolvida, solucionada com a graça de Cristo Jesus. E terceiro, viva ao lado de pessoas, mas pessoas saudáveis, santas na fé, pessoas que trarão oportunidade para que você se aproxime mais de Deus, porque o mundo não é lugar para andar só. Amém? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã, sobre as verdades deste mundo tão doloroso. Mas, graças a Deus, nós não estamos entregues a este mundo. Nós não estamos à mercê das opressões deste mundo, porque nós temos um rei que cuida das nossas vidas. É fato que sofreremos injustiça. É fato que causaremos injustiça. Mas estamos caminhando para um reino de justiça e de integridade, onde o próprio Deus nos governará. Amém? Eu quero convidá-lo neste momento, a fechar os teus olhos, a juntos orarmos ao Senhor. Peça ao Senhor que te ajude a ver o mundo como de fato ele é e se agarrar em Deus como de fato nós devemos, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por esta manhã abençoada, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos neste livro tão rico, tão cheio de revelações sobre esta vida, sobre como devemos viver a vida, olhar para a vida. E nós sabemos que o caminho é olhando para o Senhor, vivendo debaixo da tua autoridade, debaixo da tua palavra, da tua lei. Nos cabe apenas confiar no Senhor e deixar que o Senhor nos conduza.
Sabendo, ó Deus, que mesmo diante dos infortúnios desta vida, das lutas, das dores, das injustiças que crescem neste mundo, que estão cada dia mais próximas de nós, nós temos um Deus justo que há de julgar este mundo e que há de julgar cada uma das nossas obras, mas te louvamos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós sabemos que encontraremos e que já somos justificados diante do Senhor. Pai amado, nos dá um domingo abençoado, ó Deus, nos ajude a ver este domingo como um dia abençoado pelo Senhor, e que logo mais à noite possamos estar novamente reunidos para meditarmos nas Escrituras, para nos aproximarmos cada dia mais do Senhor e tendo um caráter de acordo com o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Abençoa cada família, cada irmão. É assim que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora, e cremos que para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe.